Olá a todos, então vamos dar continuidade ao nosso curso Meditação da Sagrada Escritura. E neste vídeo agora entraremos naquele que é exatamente o método que queremos apresentar aqui. Então, a respeito do método, 4 então são os pontos desta chamada e conhecida Lectio Divina, que é a meditação das Sagradas Escrituras. Então, o primeiro método, o primeiro ponto, o primeiro caminho é a leitura, é claro. É a leitura. Então, vamos começar lendo então o Salmos, capítulo 19. Poderia escolher vários textos, mas decidi escolher este, que é o Salmos 19. Eu vou ler apenas 3 versículos, você aí depois, na sua casa, pode ler, deixo a tarefa para você ler, então, o capítulo completo do Salmos 19. Então diz assim: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite, sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz. Vou ler mais um versículo que é o 4. Mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol. Então, como disse, o primeiro caminho, o primeiro ponto deste método é a leitura. Passado então esta leitura, então agora faz-se necessário então o segundo ponto, que é a meditação daquilo então que se leu. E neste segundo ponto, nesta segunda etapa, neste segundo passo, considerando que já lemos o texto, então passamos agora para a meditação e temos que ter em mente então que o objetivo aqui é encontrar ensinamentos, verdades, como dissemos no primeiro vídeo, que podem mudar a nossa vida. Verdades para segui-las. Então, uma pergunta se faz necessário depois de ler este texto. O que este salmo me diz? O que este salmo está me dizendo? O que Deus está então aqui falando comigo? Essa é uma pergunta que você pode se fazer. Depois de ler, feito o primeiro passo, eu estou procurando ser bem claro, porque é importante isso. Primeiro passo, leitura. Considerando então que a leitura foi feita, passamos então para o segundo passo deste método, que é a meditação. E você pode fazer esta pergunta: o que este salmo está me dizendo? O que este salmo está me ensinando? O que Deus está falando comigo? Então, a primeira coisa que poderemos aqui destacar é que o texto está dizendo que Deus é o Criador do universo e que tudo que ele criou canta a sua glória. É isso que diz. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Veja só. Então aqui nós temos uma verdade, que não apenas a palavra de Deus está nos mostrando que Deus é aquele que fez todas essas coisas, ele é o Criador de todas as coisas, mas que a própria criatura canta a sua glória. Mas como é que a criatura canta essa glória? Veja, cada criatura faz este anúncio, o Salmo diz, no versículo 2, um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. O versículo 3, sem discurso, sem palavras, não se ouve a sua voz. Que interessante isso. Comece a meditar sobre isso.
o universo, as criaturas, sem anúncio, sem se ouvir uma voz, sem palavras, sem som, eles anunciam e cantam a glória de Deus. Meu Deus, que maravilha isso! O que aqui esse texto está nos dizendo? O que esse salmo está nos ensinando? Que no próprio ser das criaturas, o próprio ser das criaturas, mostram que elas, como nos ensinava Santo Agostinho, quando ele diz aquele famoso poema, né? A criação dizendo: somos belos, mas quem criou essa beleza se não foi a beleza imutável? Veja, no próprio ser, o próprio ser das criaturas mostram que nós não somos a razão de nós mesmos, mas que nós, sem palavras, sem discurso, sem se ouvir uma voz, a criação de Deus anuncia e canta a glória de Deus. Quando olhamos para tudo isso, a criação diz, ela proclama, ela anuncia que há um Deus, há um Criador, que este Criador é belo, que este Criador é maravilhoso. Veja só o que este salmo está nos mostrando. O versículo 4 diz: mas a sua voz ressoa por toda parte e as suas palavras até os confins do mundo. Veja, aqui está mostrando que cada criatura, então, evangeliza. Você já parou para pensar nisso? Meu Deus, que maravilhoso! O sol, a lua, as estrelas, as plantas, o homem, tudo que Deus fez é um evangelista. Porque anuncia a glória de Deus só no modo de ser e no seu modo de existir. Ele proclama a criação, proclama a criatura. Somos belos, mas quem nos fez, se não foi este que é a beleza imutável? Então, veja, que maravilha que este salmo nos diz. Começa a meditar nisso. Começa a meditar nessas verdades que esta notícia da criação, o salmo está dizendo que esta notícia, este anúncio da glória, ele chega até os confins da terra. Porque toda a criação proclama a obra do Criador de Deus. Meu Deus, que maravilha! Olha só que verdade que está nos mostrando a palavra de Deus. Então, este é um modo de se meditar na palavra de Deus. É meditar na verdade que está ali. Naquela verdade, naquele ensinamento que Deus tem a nos dizer. Esta verdade é maravilhosa. Eu não sou a razão de mim mesmo. A minha vida é um anúncio. Ela canta a glória de Deus. Os céus, os firmamentos, tudo. Nós somos evangelista de Deus. Porque no próprio ato de ser das criaturas já cantam a sua glória. Então, que verdade, que lindo, que maravilhoso é meditar na palavra de Deus e aprender verdades como essas. Então, este é o método. Falamos então neste vídeo da leitura e da meditação. Voltaremos a seguir no próximo vídeo para concluir este nosso pequeno curso Meditação da Sagrada Escritura. Até mais.